Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês o estudo de uma rosa monocromática, isso mesmo que vocês ouviram, uma rosa monocromática, e eu vou trabalhar apenas com dois tons, branco e frangipane. E aí você pode me perguntar, pô, mas a tela está em branco? Tá, porque nós vamos riscar a rosa justamente agora. Eu vou fazer só uma rosa com fundo também, né? Começar a fazer o risco aqui, ó, com frangipane. E detalhe, depois eu vou preencher, fazer o fundo aqui, vocês vão acompanhar então desde o início esse estudo aqui comigo. Aí alguém pode falar assim, poxa professor, por que não faz uma rosa colorida? Porque nós já temos o Marcos Venelli sempre fazendo umas rosas coloridas exuberantes aqui, e aí eu resolvi fazer um negócio um pouco diferente. Na verdade eu já postei uma vez uma foto de uma rosa nesse estilo e fez bastante sucesso, a galera gostou, então eu resolvi fazer aqui para vocês. Ó, eu fiz o formatinho da rosa, vou fazer a virada para lá e a luz vindo nesse sentido, né? Por que uma rosa só e algumas folhinhas fantasmas? Para a gente abordar só a maneira como o professor risca a tela, como a gente faz ali, né, a composição, enfim. É uma aula mais técnica e também gostosa, porque é um desafio a gente trabalhar apenas com dois tons, né? Duas cores diferentes. Então primeiro, ó, deixando o risco, já deixando algumas pétalas ali mais soltas, né? Depois eu vou acertando isso na pincelada também, mas a ideia é essa daqui, ó, é você deixar o formatinho ali da rosa. E aí eu tô usando aqui óleo e aqui eu tenho o removedor. Eu sempre uso para limpar os pincéis, assim como o professor Marcos Venelli também. Ó, já temos aqui mais ou menos o risco da rosa, né? Então agora eu vou pegar, diluir um pouco aqui, falar para vocês que esse meu frangipane aqui tá uma beleza. Vou jogar um pouco de branco aqui também. As tintas antigas aqui do professor, se não colocar óleo, elas ficam bem durinhas, tá bem ruim. Ó, vou começar a jogar o fundo, só que pensando bem, vou trocar de pincel aqui, vou pegar um pincel mais largo, pincel normal, tá bem gasto, e aqui eu já vou, porque senão vai demorar muito para fazer o fundo. Ó, vou jogar o branco aqui, sujo ali com o frangipane, gris de pane, para o gris de pane. E vamos jogando aqui para fazer o fundo. É um fundo relativamente fácil, porque são só duas cores, mas tem que prestar atenção também para não acabar ficando tudo de uma cor só. Então, ó, tem que mesclar um pouco aí os tons, né? Opa, mexeu aqui. Segurar aqui. E você que está chegando agora, ainda não conhece o canal, esse aqui é o canal do professor Eduardo Messineiro, sou eu que vos falo, e também do professor Marcos Venelli. São dois professores aqui trabalhando em conjunto, sempre trazendo umas experiências diferentes, como essas que vocês estão vendo agora, às vezes algumas mais triviais, enfim. Mas a gente está sempre preocupado em trazer conteúdo de qualidade para vocês. E nessa, a gente se aventura um pouco a fazer uns temas mais difíceis, outros mais fáceis, e outros assim totalmente fora da caixinha, como esse que eu estou fazendo agora. Geralmente aqui a gente quer pintar rosa, quer fazer a rosa bem colorida, as cores exuberantes e tal, mas também fazer alguma coisa diferente para ter como aprendizado é legal. Ó, vou variando, tá vendo? Eu deixei mais claro aqui e aqui eu vou escurecendo mais. Minha tinta tá bem dura aqui, hein? Ó, esticar bastante aqui e aí eu dou uma leve clareada aqui, ó, vai dando uns contrastes aí no fundo. Daqui a pouco eu vou usar um artifício bacana aí que vocês vão gostar. Quem me acompanha no canal
já viu fazer isso várias vezes aqui. Eu vou fazer de novo, que é dar uma esfumaçada na tela. Aqui eu vou carregar mais um branco, que é onde vai estar incidindo a luz, né? Mais luz aqui, ó. Vou colocar mais luz para cá. E agora, vou trocar um pouco esse pincel. Ele é um pincel mais grosseiro, né? Vou voltar com o meu pincelzinho pequeno aqui, ó. Mais delicado, por quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou começar a fazer uma junção aqui entre a rosa e o fundo da tela, ó. Trabalhando aqui as pétalas. Tá deixando meio marcado. Jogar mais branco aqui. Esse barulhinho que vocês acabaram de ouvir, o meu cachorrinho, tá? Quem já frequenta o canal há algum tempo sabe. Tem um pet aqui chamado Zoe. Minha amiguinha aqui, ela dá sempre um jeito de participar aí dos vídeos. Seja latindo para valer ou seja fazendo alguns barulhinhos estranhos aí durante as gravações. Ó, tá vendo que eu já vou dando um formatinho ali na rosa, bem discreto? Tá aí, ó. Jogando em cima do contorno do desenho, né, que eu havia feito. Em alguns momentos ele vai, para eu separar ali, ó, vou jogar um pouquinho mais assim da cor escura, depois eu volto, enfim, eu vou desenhando aqui, né? Eu fiz o risco primeiro, para eu ter a referência, e agora eu vou começando a desenhar aqui que eu vou querer para minha rosa monocromática aqui, ó. Esse miolo aqui vai ser mais escuro também, né? Parece fácil, né, galera? Mas eu vou falar que não é desafiador, viu? Tudo que sai um pouco fora da caixinha é desafiador, né? Deixa eu limpar o pincel. Eu não limpei o pincel até agora. Vou limpar ele aqui. Diferente do professor Marcos Venelli, que usa o paninho, eu uso o papel. Qual técnica está certa e qual está errada? Nenhuma das duas. As duas estão certas. É a técnica que você se adapta mais. Se gosta de trabalhar com paninho, beleza. Se gosta de trabalhar com o pincel ou com o papel, beleza também. Vou jogar mais contraste aqui. A gente já está vendo ali, né? Formatinho da nossa rosa. Vou jogar a luz aqui da pétala. Deixando já marcado também. Depois eu jogo a contraluz de novo aqui, ó. Olha que formatinho bacana que tá ficando a nossa rosinha aqui, ó. Como tá mais escuro, talvez ele não vai aparecer tanto. Depois eu tenho que jogar mais claridade ali na ponta, ó. Um pouco eu vou fazer umas folhinhas fantasmas aí também. Rosas com apenas 2 tons e 2 tons nada convencionais, né? Frangipane e branco. Aí alguém pode perguntar por que não fazemos uma rosa colorida? Porque o professor adora ficar inventando essas coisas aqui. Ó, vou caprichar aqui no miolo, escurecer bastante, tá? E à medida que for subindo aqui, eu dou uma clareadinha. Vai ter bastante contraste daqui a pouco. Por enquanto é só o fundo, tá? Você consegue ver certinho a rosa aqui, né? Meio nebulosa aqui no meio
dessa mistura, enfim. Mas daqui a pouco ela vai ficar bem bacana, bem mais definida. Porque aqui tudo é fundo. Vou jogar uma contraluz aqui. Bom de trabalhar só assim com 2 tons é que eu posso me aventurar um pouco mais nas pinceladas mais soltas, porque elas meio que se perdem aqui, tá vendo? Beleza, né? Agora é o seguinte, vou fazer uma coisa que eu não fiz. Vou dar uma suavizada nesse fundo aqui, vou tomar um pouco de cuidado, tá? Para não pegar exatamente ali na rosa. Quando chegar perto eu vou aliviar aqui, ó. Para quê? Para deixar o fundo mais suave, para eu poder jogar umas folhas fantasmas ali, ó. Tirar essas marcas de pincéis que estão aqui, ó. Falei que eu ia fazer isso, né? Que era um segredinho, ó. Como já vai ficando mais amigável ali, né? O visual, ó. Estou usando o pincel de cerdas amarelas, cerdas duras ali. E detalhe, eu vou só na pontinha, ó. Pode ver que eu só sujo aqui, ó. Tá vendo? Bem pouquinho, com a mão bem leve. Porque se eu apertar o pincel, aí funde uma tinta na outra, eu não consigo dar esse efeito esfumaçado aqui que eu tô dando, ó. Tá vendo? A nossa rosinha ali tá ficando tão legal, pô. Não pode, né? Vacilar, não pode estragar o fundo aqui, ó. Ó que bacana. Estudo de rosa monocromática, e monocromática mesmo, né? Olha aí, beleza? Agora eu vou tirar esse cara de cena. Detalhe, tá? Eu peguei ele, não misturei ele em nada, né? Vim com ele seco aqui para fazer justamente suavizar todos esses tons aqui. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquele pincel que eu estava usando, que é esse cara aqui, ó. Vou dar uma limpada nele. E antes de eu começar a jogar as luzes, eu vou definir umas folhas fantasmas aqui, né? Com mais frigipane. Nossa, o frigipane meu, olha, tá pastoso. Tinta antiga. O que acontece com a tinta antiga? Ela vai evaporando ou secando o óleo de linhaça, né? O óleo que tem na tinta. E aí ela vai ficando dura. Aí tem que misturar o óleo, porque senão não dá certo não. Ó, vamos lá. De novo. Dar uma contraluz aqui em algumas partes. Tô pegando o frigipane puro, tá? Vou esticando aqui, ó. Limpo. Como se fosse um contorno, tá? Vou pegar mais aqui. Olha, quem curtir esse tipo de vídeo, esse tipo de trabalho aqui, vou dar uma dica, faça. Faça porque, embora tenha que prestar um pouco mais atenção, mas é muito gostoso, viu? É muito gostoso trabalhar um pouco mais livre, assim, com apenas 2 tons. Ó, aqui eu vou alisando, né? Eu tô tirando aquelas impressões que eu havia deixado de início ali, ó. Ó, como ela vai ficando mais suave, tá vendo? Tá meio jogada, né, pra lá. E se eu não tirar essas marcas também não fica muito legal, né? Agora vamos jogar umas folhinhas fantasmas aqui. Nossa, como tá dura essa tinta, Jesus. Coloquei mais óleo aqui, ó. Tirar o excesso. Vamos lá. Onde que eu posso jogar umas folhas fantasmas? Estou que nem o professor Venelli aqui com o pincel sambando. Vou jogar aqui, ó. Primeiro eu vou fazer só a contraluz, né? Depois eu jogo a claridade.
Se a tinta me ajudasse um pouco mais, eu ia ficar mais feliz. Mas vai dar certo. Uma folhinha para cá. Outra folhinha para cá. Deixa eu dar uma rebuscada nessa folhinha aqui. Nessa outra aqui também. Deixar ela mais soltinha assim, ó. Mais bonitinha. No estilo, melhor estilo Marcos Venelli. Só copiando o mestre. Mestre que deve ficar todo arrepiado quando vê eu fazendo esse tipo de coisa aqui. Para meceneiro, por que você não faz uma coisa trivial? Eu sempre falo para ele, eu falo, Marcos, você pinta o clássico e eu me aventuro um pouco na pintura. Por isso que o nosso canal tem crescido bastante, então antemão aí eu vou agradecer a todos aqueles que têm participado, que têm acompanhado. Nós temos um pessoal bacana que já nos acompanha há algum tempo, dentro e fora aqui do Brasil. Tem sido sensacional para nós essa experiência e por isso, você que está chegando agora, que está me ouvindo pela primeira vez, aproveita, está gostando? Já se inscreve aí no canal, ajuda esse professor aqui e o seu amigo Marcos Venelli a continuar prosperando aqui no YouTube, porque a gente trabalha só com recursos próprios. Nós não somos patrocinados por ninguém, embora eu mostre muitas vezes as tintas que a gente usa, tal, mas é justamente para vocês poderem saber como que a gente usa, o que a gente está usando, enfim. Eu vou me arriscar, eu não deveria, porque eu vou acabar arrumando para a cabeça, mas eu vou me arriscar, vou fazer um botãozinho aqui, ó. Sim, deixa eu ver se vai dar certo esse botão aqui. Esse não estava no script, tá? Ok. Olha aí. Epa, tem até um botãozinho agora, hein? Que beleza. Tudo isso que eu estou fazendo é sombra, hein? Eu ainda não comecei a entrar com as luzes aí. Daqui a pouco vai entrar. Tenho que entrar, né? Então, ó, já está bem marcada a nossa rosa. Só que aqui é o seguinte, né? Tem que ter uma folhinha para cá também, né, meceneiro? Porque você colocou umas folhinhas ali do outro lado. Se não colocar para cá também vai ficar meio estranho, né? Fazer uma folhinha saindo para cá e outra saindo para cá. Venelli faz essas folhas aqui com uma rapidez. E eu prendo até a respiração para fazer a folha. Olha que coisa muito louca, né? Eu vou fazer um cabinho aqui da rosa. Prendi com o Venelli. Aqui, ó. Beleza. 2, né? Porque tem o carinha aqui em cima, tem que ter um cabinho também. Agora, que eu já fiz todo esse fundo, eu vou começar a fazer a luz. Tomara que dê tudo certo, né? Vamos fazer a luz bem solta aí. Vou continuar com esse pincelzinho aqui. Deixa eu até pegar um outro aqui também. Ó, o pessoal tá até soltando fogos para comemorar. Esse daqui é o Condor 441, número 10. Beleza. Vamos começar pelas pétalas menores ali no meio. Não vou jogar o branco de uma vez. Nunca faça isso, tá? Sempre uma cor intermediária. Tá aqui, pétalas menores. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. Aí, opa, primeira deu certo, hein? Vamos continuar. Essas pétalas menores aqui. Com essa beleza dessa tinta que tá toda meio seca aqui, eu vou ter que comprar material novo, não vai ter jeito. Ou não, né? Opa, aí vamos jogar mais
branco agora aqui, ó. E aqui vamos jogar mais uma também. Essas partes aqui você tem que ir... Qual que é o segredo dessas rosas? Essa sobreposição de pétalas aqui, tá? Que você está vendo aqui. Esse é o segredo. Quando você acerta nessa disposição de pétalas, vai ficar legal. Esse é o segredo dessas rosinhas repolhudas que nós aprendemos aqui com o professor Marcos Venelli. Eu falo nós porque eu também estou aprendendo, tá? Embora você veja que fala, professor, mas você já faz. Eu sou um bebê perto do professor Marcos Venelli, sempre falo isso. Porque ele é o cara, ele faz isso daqui com uma facilidade, e aí eu já venho pegando algumas nuances, já fiz aula com o professor faz algum tempo, né? Hoje somos parceiros aqui de canal, mas é isso, ó, vou jogar uma contraluz aqui, ó, porque aqui eu já não ficou exatamente como eu queria, agora sim, ó. Tá vendo? Ela aberta, ela jogando para lá. É isso, galera. Acertou essas pétalazinhas aqui, a rosa vai embora. Até parei agora a respiração de novo para continuar. Vou jogar a luz aqui, mudando a orientação do pincel. Depois, se não ficar muito legal aqui no meio, eu faço uma contraluz, não tem problema. Olha que diferente. Por isso que eu quis trazer essa experiência aqui para vocês. Eu sei que fica legal. E outra, né? A gente tem tanta rosa colorida aqui no canal, vamos fazer uma monocromática. Olha lá, uma contraluz ali. Aqui de leve, dando esse formatinho aqui. Beleza. Deixa eu limpar o pincel, porque ele está muito carregado de tinta. Uma coisa que eu sempre aprendi com o professor, ele fala aqui no canal, ele vai fazendo ao longo do vídeo, sempre limpando o pincel. Eu sou um pouquinho mais alargado para isso, né? Mas, ó, galera, faz toda a diferença limpar o pincel, viu? Ajuda bastante para não ficar contaminando uma tinta na outra. Olha, aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu vou continuar na rosa. Vamos lá, aqui, ó. Tô com o Condor número 441, número 10, tá? Ó, aqui eu venho desgastando. Eu quero deixar um foco de luz aqui. E aqui é uma dobra, né? Deixa eu dar uma falhada nela assim, ó, que bacana que fica, tá vendo? Aqui eu tenho outro, ó. Sobreponho. Estico a tinta, que eu não vou clarear muito, porque aqui é uma parte mais escura, né? Mas eu faço isso daqui, ó. Eu jogo uma luz de interesse virando aqui, ó, como se estivesse batendo, pegando na ponta que está virada aqui, tá vendo? É isso. E aí, sutilmente, ó, uma luz bem fraca aqui, ó, também, ó. Ó, na pétala que está aqui do outro lado. E agora bem fraquinha aqui desse lado, ó. E ó, eu não vou até o fim, eu deixo essa parte escura que é para justamente dar o sentido da sombra, né? Do volume aqui da parte de baixo da rosa. Vou pegar mais branco agora aqui. Bem aqui, ó. Vou dando algumas nuances aqui também. Ó. Pincelada de fora para dentro, fazendo degradê. Olha que bonito, galera, que legal. Falei para vocês que vai ficar bacana. Pelo menos eu acho que tá ficando, né?
Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Me corrijam. Ah, deixa eu limpar o pincel aqui. Fazer o botão ali em cima, fazer as folhas. Desafio da rosa monocromática para vocês. Apenas 2 cores. Frangipane branco. Vamos lá. Vou pegar esse carinha aqui, fazendo o estilo do professor Venelli aqui. Fazer ele mais arredondadinho. Pegar bastante branco aqui. Olha lá que bonitinho. Tá um pouquinho duro ainda. Vou falar para vocês que não tá um Venelli, mas tá bonitinho, tá simpático. Mais ou menos assim. Nossa, tá difícil de escorrer essa tinta aqui, hein? Caraca. Tá bem chatinho aqui de trabalhar essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu engrossar mais aqui. Pronto. Sem ficar mais bonitinho. Mas eu não tô... Galera, nossa, eu tô sofrendo um pouco aqui, hein? Tá meio... Tá muito duro a tinta. Beleza. Vamos jogar uma claridade aqui também. Show! Vamos colocar luzes nas nossas folhas agora aqui. Lembrando, ó, luz aqui. E aí a gente pode fazer assim, ó. Jogou? Antes de jogar a luz aqui do outro lado, faz assim, ó. Ó, para deixar o contraste, tá vendo? Aí você vem aqui e joga um pouquinho de luz ali. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Tudo tem jeito. Pincel. Sem medo de ser feliz. Vou voltar aqui de novo, porque às vezes eu encano em algumas coisas. Aí, agora ficou bonitinho. Agora vamos pra cá. Vocês veem que não tem muito segredo, né? Aqui, ó. Também. Vou fazer uma luz aqui. Degradê, ó. Puxar uma luz aqui ao contrário. Opa! Deu ruim aqui. Beleza, vamos limpar o pincel. Fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Na parte de cima. Beleza. Essa eu vou deixar a sombra ali mesmo. Só mais para dar destaque. Vou tirar um pouco da luz aqui. Ótimo. Limpar o pincel. Vocês podem ver que eu estou indo só com o pincelzinho, né? Agora essa daqui eu vou jogar a luz aqui, ó. Puxo, né? Um cabinho. Venho aqui, ó. E faço o degradê, ó. Acho que eu nem vou jogar tanta luz assim, né? Ó, aqui na ponta, ó. Tá vendo? Ó como fica o contraste ali entre a luz e a sombra, ó. Ó que bonito. Segredinhos da pintura para vocês. Aí você fala, nossa, professor, você descobriu isso como, né? Descobri nada. Descobri fazendo aula com o professor Marcos Venelli. Vou dar mais contraste aqui também. Olha que bacana.
Que eu já estou mandando uma perfumaria aqui, tá? Como a gente costuma falar aqui no canal, né? Perfumaria é quando você... O negócio já tá bom, mas você quer dar uma melhoradinha. Então você vai lá e mexe em algumas coisas. Como que eu estou fazendo agora aqui, ó. Dando um pouco mais de impressão de luz, de sombra, perdão. Para ficar mais marcado. Para a rosa ficar mais, destacar mais ainda, né? Vamos jogar mais luz aqui. Bonita, né, galera? Nossa rosa monocromática. Show. Jogar mais branco. Tem que jogar mais óleo de linhaça aqui. Eu desejo que você não tenha uma tinta tão dura quanto a minha para você poder trabalhar. Aí a sua vida vai ser mais feliz. Vou jogar mais branco aqui. Agora eu vou jogar uma luz mais intensa em algumas partes, tá? E vem fazendo degradê, ó. Agora eu vou jogar mais luz aqui também. Depois eu termino as folhas. Estaremos acabando nosso vídeo daqui a pouquinho. Agora aqui é o seguinte. Aqui no meio eu não vou jogar tanta nessas pétalas menores. Eu vou jogar nessas aqui, ó. Para dar maior destaque, tá vendo? Ó. Seguindo a risca que tá ali, vem ficando, ó. Agora eu tenho uma maior zona aqui, ó. Ó. Degradê. Ó que bacana que fica. Aí eu vejo onde precisa de um pouco mais de luz também, nessa virada, né? Falei que não ia, mas eu vou ter que pôr um pouco mais aqui, ó. Bem na pontinha, tá vendo? Olha que bacana. Aí aqui, ó, também. Aqui eu tô tendo que deixar a mão bem leve, que é pra dar... que é pra tinta sobrar aqui, ó. Ó, deixar sobrando mesmo e faço degradê, ó. Aqui, ó, recorte da pétala, tá vendo? Recorte aqui também. Vou fazer mais aqui, ó. Aquela parte que eu falei que estava dobrada, pegando a luz, ó. Olha que bonito. E aqui, ó. Bacana, né? São pequenos detalhes que vão transformando tudo aqui, né? Senão vai ficar muito iluminadona também, né? Então tem que tomar cuidado também para não... Nossa, parecia um alien, vocês viram? Não sei se a câmera pegou, acho que tinha um pelo, sei lá o que aqui no meio. Na hora que subiu aqui, subiu junto com a tinta. Ainda bem que eu não levei para... Eu não levei para a tela. Aí eu meio que se perdeu aqui. Bom, vamos lá. Eu me distraio, eu bato papo. Galera, quando eu estou gravando com o professor Venelli, ó, deixar a sombra aqui, tá? Quando eu estou gravando com o professor Venelli, a gente bate papo, se distrai e tal. Aqui na minha casa eu gravo sozinho. Então, eu dou umas viajadas, né? Não sei se vocês já perceberam. Aqui, ó, eu vou fazer uma pequena correção, tá? Isso, agora ficou melhor. Eu acho que eu vou jogar essa luz mais aqui.
colocar uma pequena pétala aqui. Deixa eu ver se vai ficar legal. Se não ficar, eu apago. Acho que ficou. Uma pétalazinha ali. De leve. Vou jogar mais luz aqui nela. Se tivesse uma pequena pétala ali. Que essa também não estava nos planos, tá? Eu quis colocar agora. Vamos aqui, ó. Opa. Deixar bem leve também. E aqui tem uma outra pétala aqui. Essa é uma pétala maior. E aqui já tem uma, tá meio dobrada aqui. Beleza. Show, né? Nossa rosa monocromática. Vou terminar as folhinhas aqui. Vamos jogar luz aqui também. Agora vamos jogar uma dobrinha aqui, ó. Ux. Vamos jogar. Errei aqui. Deixa eu limpar o pincel. Agora que está nos finalmente aqui, a gente precisa caprichar, né? Vou pegar o gris de pano praticamente puro. Jogar aqui, ó. Vamos consertar aqui. Beleza. Só um risquinho aqui para dentro. Aqui também. Vamos para essas folhinhas fantasmas aqui, ó. Fazer elas bem clarinhas aqui. Pegar bastante branco. Beleza. Vou jogar mais branco aqui também. Aí eu tô vendo que eu posso entrar com um pouco mais de branco só aqui de leve, ó. Deixa eu tirar um pouco essas marcas aqui que tá. Deixa eu suavizar um pouco mais. Aqui. Também. Bacana, né, galera? Tá ficando bonita, né? Então, estamos quase terminando, tá? O professor só tá fazendo alguns arremates aqui para encerrar mais esse vídeo aqui junto com vocês, esse estudo bacana que ficou aqui da nossa rosa monocromática. Acho que vocês não esperavam por isso, né? Vocês achavam que, mas será que vai ficar legal isso daí? Eu particularmente gostei. Se você gostou também, depois não deixa de comentar, tá? Porque é muito importante para nós o seu comentário. Além do mais, nós estamos aqui sempre dispostos a ouvir vocês. E eu vou fazer, sabe o que? Para finalizar, uma gotinha para nós. Eu acho que já está bem legal, mas uma gotinha cai bem também, né? Então eu vou colocar uma gotinha aqui na nossa rosa monocromática. Então eu vou pegar aqui, ó,
Vou vir nessa pétala de maior destaque aqui, vou fazer uma sombra. Dá uma marcadinha maior ali. Assim. Agora tem que limpar o pincelzinho. Bonitinho, como manda o figurino. Pega ali o branco. Que não está querendo escorregar na tela. Olha lá, de leve. Vou ter que fazer dar uma ajeitadinha só na sombra aqui. Só uma... Pronto. Agora sim. Vou pegar o branco aqui na pontinha do pincel. Tá aí a nossa gotinha, que não poderia deixar de faltar também. Vou jogar mais um pouquinho de branco aqui. Aqui é a perfumaria do artista, tá? Beleza. Show. Muito bem. Contra a luz aqui. Aqui também. Bacana, né? Ficou legal? Vocês gostaram? Diferente? O professor alisou muito? O professor é meio doidão de ficar fazendo essas coisas aqui? Faço isso com muito amor e carinho para vocês. Galera, espero que vocês tenham... Eu vou falando e vou consertando, tá? Algumas coisas que eu vejo. Não, agora chega. Pronto. Obra finalizada. Estudo de rosa monocromática tela. 20 por 20. Trabalhamos apenas com branco e com frangipane. Fiz a rosa do zero. Desenhei ela aqui para vocês. Joguei um botãozinho. Fui inventando algumas folhas. Enfim, estou sem referência nenhuma. A ideia era mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma rosa monocromática, pintando só com dois tons, trazer uma experiência diferente para vocês. Lembrando, tudo isso, que é pouco, tá? Mas que eu sei, eu aprendi com ele, o nosso mestre nas rosas aqui do canal, professor Marcos Venelli. Eu sempre exalto o trabalho do Venelli, porque eu sei o quanto é difícil trabalhar esse tipo de tema, e assim, quando eu vejo que eu estou obtendo um resultado, é em função do aprendizado com ele, e ainda bem que ele está aqui no nosso canal trazendo o aprendizado para todo mundo aqui também, assim como eu, que já estou desfrutando e trazendo um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Beleza? Galera, muito obrigado por me acompanhar. Não deixa de se inscrever aqui no canal, hein? Você que está chegando agora, tá bom? Um beijo, um abraço, até a próxima e como sempre, valeu!